Bom dia a todos. Já fiquei feliz de ver que tem muito empreendedor aqui na plateia, que eu acho que esse é o grande objetivo do Instituto Endeavor e até nosso da Fundação Dom Cabral, que recentemente, desde o princípio de 2009, estamos completando um ano, desenvolvemos uma parceria em conjunto com o Instituto Endeavor e temos apoiado muitas iniciativas nesse sentido, tanto nessa parceria quanto através do nosso núcleo de empreendedorismo lá da Fundação Dom Cabral. Então, queria agradecer o Endeavor, agradecer a presença de vocês, aos internautas que estão plugados aí nessa transmissão ao vivo, e agradecer também aos nossos clientes. Muito do que eu vou mostrar para vocês aqui, e na entrada eu vi uma pessoa comentando, eu vou sentar aqui na frente para não dormir. Eu garanto que vocês não vão dormir. Não é uma aula, não é uma palestra chata, na verdade eu vou trazer muito pouco conceito, eu quero trazer muito exemplo, porque eu acho que para empreendedores como vocês, nada melhor do que inspirá-los, né? E a inspiração pelo exemplo, sejam de casos bem-sucedidos ou mal-sucedidos, eu acho que é um bom caminho para ajudar vocês a encontrar o seu caminho. E por isso eu vou trazer aqui vários exemplos de clientes nossos. Algumas empresas não são clientes nossos, são casos muito conhecidos de vocês, mas que, enfim, eu acho que merece aqui também o registro e o nosso agradecimento, porque no dia a dia eu faço parte de um projeto lá na Fundação Dom Cabral, chama-se PAEX, Parceiros para a Excelência, que inclusive é alvo também da nossa parceria com o Endeavor, e esse projeto nós temos implementado ao longo já de 17 anos, modelos de gestão, capacitação e intercâmbio de empreendedores e empresários. É um projeto vencedor, está no seu 17º ano. Nesse momento nós temos 348 clientes ativos em 5 países, além do Brasil, ou seja, 6 países. Então realmente essa experiência desses empreendedores que ajudaram a construir esse projeto, essa rede de empresariamento, também faz parte do que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã aqui. A nossa conversa aqui, ela está mais ou menos dividida em 2 momentos, né? A gente vai falar, sim, muito de estratégias de criação de valor e, como eu disse, muito mais uma perspectiva de inspirá-los do que vir cá dar uma receita de bolo, os 10 passos para criar valor, isso não existe. Mas antes disso, eu vou passar aqui alguns poucos slides sobre aquilo que eu acredito, né, no que realmente é importante dentro de um processo de desenvolvimento de uma estratégia bem-sucedida. Não existe mágica em estratégia, em planejamento estratégico, não existe adivinhação. Eu acho que mais do que qualquer coisa existe a preparação. Quantos de nós, eventualmente, podemos ter perdido alguma oportunidade de negócio porque não estávamos antevendo, nos preparando para aquilo que estava por acontecer? Então, os primeiros slides da apresentação, eu quero tentar mudar um pouco o modelo mental de vocês em relação a esse, entre aspas, né, poder mágico que muitos atribuem à estratégia. Gurus, né? Quem nunca ouviu falar de gurus? Enfim, eu não acredito nisso, sinceramente. E depois a gente deslancha no tema. Vamos lá. E aí a gente já começa com uma primeira pergunta. Queria pedir desculpa já, algumas, tem muita foto e tudo, por causa da iluminação aqui para a transmissão ao vivo, a definição pode não estar boa para vocês aí, tá? Mas, enfim, faz parte da festa. E a primeira pergunta que eu já faria para vocês, esse tal guru aqui, um renomado autor, Dennis Gable, a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Inclusive, alguns até atribuem essa frase ao Peter Drucker. Enfim, quem acredita nisso, depois dessa introdução, eu acho que pouca gente vai levantar a mão, né? Mas o fato é que temos aqui algumas situações reais, né, que foram ditas por pessoas influentes na sua época, né, e algumas são influentes até hoje, né, como esse cidadão que trabalhava no Departamento de Patentes dos Estados Unidos em 1899, na virada do século XIX para o XX, ele disse que tudo que podia ser inventado já havia sido inventado. Ou Kenneth Olsen, presidente da Digital Equipment, uma empresa que existe até os dias atuais, que acreditava que não havia nenhum motivo para que nós, mortais comuns, tivéssemos um computador em nossas casas. O próprio Bill Gates,
citou literalmente essa frase. 640K de memória base no computador é suficiente para qualquer um. Esse marechal, que comandou a ofensiva aliada na Primeira Guerra Mundial, 4 anos antes da guerra começar, em 1914, em 1911, ele não acreditava no valor da aviação como um instrumento militar. E foi justamente a aviação que levou os aliados à vitória na Primeira Guerra. Esse lorde britânico, membro da British Royal Society, também não acreditava em aviões. Um dos pioneiros da indústria do rádio americana, exatamente em 1969, no ano que o homem pisou na Lua, ele disse que o homem jamais chegaria à Lua. Esse empresário do setor de entretenimento mandou Elvis Presley voltar a dirigir caminhões em 1954. Esse economista de Yale, em 1929, nós já vimos esse filme recentemente, ele disse que as ações estavam num patamar alto e permanente, ou seja, estávamos no nirvana do mercado acionário. O próprio Albert Einstein, em 1932, poucos anos antes do famoso projeto Alamo nos Estados Unidos, disse, não acreditava na utilização nuclear do átomo, na partição do átomo como uma fonte de pesquisa depois de utilização, seja para fins pacíficos ou bélicos. E por aí vamos. West Union, que é uma empresa que existe até hoje, faz muitas transferências interbancárias aí pelo mundo afora, mas que já operou diligências nos Estados Unidos, na época do Far West, eles não operavam telégrafos, mas não acreditavam no telefone. Um executivo da MGM, que eu acho que deve ter sido demitido logo depois disso, ele falou para o dono do estúdio que um filme sobre guerra civil não era um filme rentável. E esse executivo da Fox, que em 1946 era mais forte no cinema, mas hoje é muito mais forte na TV a cabo, não acreditava numa caixa de compensado de madeira aglomerada, onde as pessoas iam se reunir à noite para ficar olhando para aquilo. E talvez a mais emblemática, pelo menos para mim, que gosto aí dos Beatles, em 1962, a Decca Records não acreditava no poder, no futuro, de grupos que tocavam guitarra. Enfim, são alguns exemplos que aparentemente divertidos, mas que na sua essência, no fundo, traduzem um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Ou, como diz lá, não sei, eu não falei de onde eu sou mineiro, sou lá de Belo Horizonte, como a gente fala lá na nossa terra, né? O que eu quero falar com vocês tem a ver com oportunidades, né? Tem a ver com nos prepararmos para o que vem pela frente. Ou, no bom mineirês, tem a ver com o cavalo arriado, que meu avô tanto falava, ó, o cavalo arriado aí, meu filho, está passando. E a gente aproveitar isso ou não, desde que tenhamos as competências e a preparação para isso. O modelo mental ao qual eu me referi aqui há pouco, nessa introdução, obviamente, e é do próprio Einstein essa frase, né, tem a ver, uma ideia pode parecer absurda no primeiro momento, mas depois que a gente aplica os devidos filtros e sabe separar oportunidades, sabe analisar a competência interna da nossa organização, né, o que a gente quer dizer é que essa análise, ela necessariamente não tem que ser feita no mesmo estado de consciência daquilo que a gente achou absurdo no primeiro momento. Os americanos têm uma frase muito bacana, né? Let's sleep on it, vamos dormir em cima disso, quer dizer, vamos deixar para amanhã, vamos maturar essa ideia. Então, tem a ver com isso, mas para maturar isso a gente tem que saber se planejar e entender forças e fraquezas dentro da nossa empresa para aproveitar o que pode ser o tal cavalo arriado que eu estou me referindo. Vamos ver um pouquinho como é que isso acontece nas organizações. E a gente faz tem muito contato com empresas, fazemos muitas intervenções em termos de projeto empresarial, de plano estratégico, e na prática o que a gente vê é um pouquinho diferente do que o próprio empreendedor idealiza. Quer dizer, ok, o plano no papel é diferente do plano efetivamente realizado.
Eu botei essa figura aqui do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, porque ele tem um poema que fala que no meio do caminho havia uma pedra. Então é o que eu falo de estratégia Carlos Drummond de Andrade. A gente pode ter o plano muito bem realizado, mas no meio do caminho havia uma pedra. E aí o que acontece? O que acontece é que o modelo, né, de se fazer um plano para o futuro, isso é só um plano, é uma estratégia que pretendemos implementar. Na hora que a gente coloca isso em curso, ou seja, o que vai acontecer é que as intenções plenamente realizadas vão acontecer ao curso dessa estratégia deliberada, mas muita coisa vai ficar para trás. A gente não vai conseguir implementar, seja por mudanças no cenário ambiental, por leis, né? Quantos de nós aqui planejamos alguma coisa para nossas empresas ao longo de 2008 e em setembro a gente teve que rever os nossos planos? Quer dizer, muita coisa vai acontecer aqui no meio do caminho e muitas oportunidades vão surgir. Na verdade, a capacidade de flexibilizar e de adaptar ao futuro, ela tem que ser constantemente avaliada dentro da nossa formulação estratégica. Não dá para a gente acreditar em padrões do passado, ou seja, olhar só no retrovisor. Não, porque eu sempre fui bom nisso. Né? E eu vou mostrar para vocês aqui algumas situações que o passado efetivamente não se configura no presente, muito menos no futuro. Né? O fato é que o somatório disso tudo aqui no final, ele é um pouco do que deixamos de fazer e do que não esperávamos fazer. O resultado final não equivale ao papel que a gente projetou. Né? Eu estou falando de conjugar um pouco de passado e futuro. Aqui tem um exemplo muito claro. Essa Araújo Drogaria é centenária, tem 105 ou 106 anos lá em Belo Horizonte, praticamente a idade da cidade. Belo Horizonte fez agora 113 anos, se não me falha a memória. Uma empresa familiar vencedora, quer dizer, uma empresa familiar regional sobreviver mais de um século, isso é uma referência, não tenham dúvida. Né? Adotaram um conceito de drugstore, são lojas fantásticas, bem localizadas, um pouco diferente talvez da Droga Raia que vocês têm aqui em São Paulo, da Drogaria São Paulo, da Pacheco, que são redes conhecidas no mercado local aqui, porque aqui o conceito é mais de conveniência. Vende remédio, mas também vende ração para cachorro, bengala para cego, tudo isso está no comercial. Aqui, ó, isso aqui, ó, pilha de ração para cachorro aqui. Vende biscoito, chocolate, sorvete, enfim, mas é também uma farmácia e enfim. Olha o dilema desses caras. Está em votação no Senado, há uma briga de foice entre parlamentares, entre lobistas, entre outros segmentos que concorrem aqui, por exemplo, supermercados, se farmácia pode ou não vender ração para cachorro, bengala para cego e chocolate. As lojas desses caras são lojas bem maiores que as farmácias a que eu me referi aqui, né? São lojas de 200, 300 metros quadrados, estacionamento na frente, enfim. Uma canetada dos órgãos reguladores desse mercado pode simplesmente acabar com esse negócio. Uma canetada. Obviamente, tem brigas jurídicas, tem todo um contexto, mas é fato. É fato. Que de onde a gente menos espera, às vezes o nosso mercado está aqui, mas lá em Brasília, o nosso futuro pode ser definido com uma caneta. Né? É apenas um exemplo. Citando o outro poeta, Antônio Machado, né? Eu acredito plenamente que a nossa estratégia ela pode ser feita com um avião voando. Ok, vamos ter uma rota, mas muita coisa eu vou largar no meio do caminho e vou incorporar muita coisa no meio do caminho. Ou seja, andando, eu vou fazendo o meu caminho. Vamos ver aqui um filminho, eu trouxe aqui 4, 5, 6 filminhos de 30 segundos, muito interessantes, para ilustrar um pouco do que eu estou falando. Né? Vamos ver esse filminho aqui que circulou na internet sobre um joguinho de damas. Olha o meu concorrente chegando aqui, ó.
Eu saí do mercado. Claro, é só uma alusão, mas é mais ou menos disso que nós vamos falar. Ou seja, eu acredito muito em preparar para um futuro que não pode ser previsto. Eu não acredito em previsões, elas podem ser um indicativo. Eu não acredito em adivinhações. Eu acredito em planejamento. Né? E os exemplos que eu vou mostrar para vocês são de empresas que estavam muito bem planejadas e aí sim souberam aproveitar aquele cavalo arriado que passou. Né? É conjugar retrovisor com para-brisa. Olha, esse conceito, isso aí, na verdade, esse efeito Peru é um conceito, quem gosta de livros, de aprofundar em leituras, esse livro ficou na lista aí dos mais vendidos, eu não sei hoje como é que está, mas é um livro muito, muito vendido, vocês vão achar muito facilmente, chama-se A Lógica do Cisne Negro, e o autor dele chama-se Nassim Taleb. Né? Esse cara é fantástico, ele é um refugiado libanês que veio para o Brasil, quem dera, ele fugiu para Nova York, foi morar em Nova York nos anos 70, e um estudioso, estatístico, doutorado, etc., e foi para o mercado, foi contratado pelo mercado de Wall Street para fazer modelos preditivos sobre o comportamento do mercado de derivativos. Né? E ele, no livro dele, ele fala por que ele não acredita nisso tudo. E uma pena que o livro dele foi lançado antes de estourar essa bolha toda aí. Mas ele trabalha conceitos muito interessantes no livro. A própria lógica do cisne negro é que para nós cisne negro é algo muito raro. Nós estamos acostumados com cisne branco. Mas ele fala de uma ilha lá do Pacífico que só tem cisne negro. E para eles o cisne branco é raro. É só uma questão de perspectiva. E dentre o raciocínio que ele fala para chegar no livro dele, na conclusão que eu estou assim, generalizando aqui, de não se acreditar em previsões, ele fala de um efeito que todos nós conhecemos, que é o efeito peru. Vamos pegar o exemplo do peru na granja. Ele nasce lá do ovinho dele e passa a vida inteira. Em determinados horários, o granjeiro vai lá, joga ração, aguinha pingando lá nos bebedouros de água, o calorzinho das lâmpadas, e esse peru vai crescendo, engraça com a perua, e a vida vai passando, quer dizer, você vai olhando, a vida dele é mais ou menos aquilo, né? Uma vida de peru. Até que um belo dia, 23 de dezembro, né? Como é que no dia 22 ele vai planejar o dia 23 dele? Todo aquele padrão do passado não existe mais, ele está desconstruído. Mudou completamente. Então ele descreve muito bem esse efeito, lá no livro, que a gente traz para o nosso dia a dia. Em 1907, né, esse cidadão, Sr. Smith, olha que imponência, essa barba branca, passando para nós experiência, esse uniforme, como diria minha avó, garboso. Esse cara, você olha, o Rolim falava, né, avião novo e comandante velho. Ele inspira total confiança. E ele declarou isso aqui, né, que ele nunca viu um naufrágio, nem nunca naufragou, tampouco enfrentou qualquer contratempo que ameaçasse terminar em qualquer tipo de desastre. Isso é segurança 100%. Em 1907. Em 1912, o Titanic afundou. É o efeito peru. Né? Eu só olho para o passado e não estou me preparando para o que vem pela frente. Outro poeta, Renato Russo. O que eu estou querendo dizer é que mais do que mostrar uma direção, quando a gente for definir o nosso posicionamento estratégico, formular o nosso plano, nós temos que nos planejar, sobretudo, para resolver também algumas contradições. Porque ao desenvolver a nossa estratégia, nós vamos ter que separar muito bem, aqueles mercados que a gente quer atender, mas sobretudo aqueles que a gente não quer atender. Ter uma estratégia, tá, em livros, é mais ou menos isso aqui que o Porter fala, é fazer uma opção. E ao fazer uma opção, tem alguns exemplos muito interessantes. Né? A BMW, como fabricante de carros de luxo, ela queria ter a performance de um esportivo italiano, né?
mas ela queria ter, ao mesmo tempo, a capacidade de levar 4, 5 passageiros. Não é só um carrinho para 2 pessoas. É um carro que pode levar mais gente. Né? É uma opção estratégica, é uma contradição que se resolve. O fabricante de preservativos, John Tex, agora comprado aí pela Hipermarcas, o grande apelo, né, a grande resistência das pessoas em usar esse produto tem a ver com sensibilidade. O apelo é resolver a contradição, eu vou te proteger e você não perderá a sua sensibilidade. Ou para o público feminino, né, de fabricantes de absorventes higiênicos, que tem que dar a proteção máxima que a mulher requer, mas tem que, ao mesmo tempo, resolver isso com uma outra contradição, que é a discrição, o conforto. Né? Esse é um caminho na hora que a gente vai fazer essa opção estratégica em relação ao nosso posicionamento. Como diz o Clemente Nóbrega, é um pensador, ele é um pensador da administração brasileira, eu gosto dele porque ele é brasileiro e entende o nosso jeitão de ser. Ele fala alguma coisa da gente ser diferente dos nossos concorrentes, a gente vai bater nessa tecla aqui. Ou no bom mineirês, onde eu vou, você não vai. Ou seja, meu concorrente ficou e eu fui. Né? Vamos ver aqui alguns exemplos, eu não vou entrar em todos, que são um pouco longos, né? Mas de algumas empresas do nosso dia a dia que se tornaram diferentes, souberam resolver algumas contradições, como, por exemplo, Hortifruti, essa rede de hortifruti granjeiros do Rio de Janeiro, fundada por um ex-carregador do Ceasa, mas que ele entendeu que as madames, entre aspas, né, isso ele falou numa entrevista, que as madames, elas não queriam ir no sacolão, porque o sacolão não era para elas, era para outras donas de casa, mas elas também não queriam ir ao supermercado, porque o supermercado, segundo ele, as compras de hortifruti granjeiro no supermercado não é aquele produto fresquinho, lá em quantidade, não tem aquele ambiente acolhedor, então ele teve uma sacada. Ele imaginou que ele desenvolveu uma rede que tivesse uma boa iluminação, lojas mais amplas, limpas, azulejadas, com funcionários uniformizados, balança eletrônica, estacionamento na porta, que ficava entre o supermercado e o sacolão. E foi ali que ele se posicionou. Podemos pegar o exemplo da Zara. Né? Qual é a grande sacada da Zara? A Zara, eu não acredito, e muitos artigos falam nisso, ela não é nem uma empresa de moda. Ela é muito mais uma empresa de logística. A Zara tem mais de 500 lojas no mundo, e a grande sacada dela foi trazer, primeiramente para o público feminino e depois para o público masculino, trazer o conceito. Eu vou me vestir num conceito de moda preta porter, mas que só lança 2 coleções por ano, primavera, verão e outono e inverno, com aquele design remetendo àqueles estilistas, né? Não são aqueles estilistas famosos, mas remetendo a eles, mas eu vou ter 15 coleções, 16, 17, alguns países menos, outros mais, mas na média 15 coleções por ano. Ou seja, aquilo vai trocando e é lançada uma coleção na matriz deles, imediatamente está no mundo inteiro. A operação logística deles é o core business do negócio. Não é tanto desenvolver roupa. Um bom exemplo está aqui, né? Zinio. Esses caras tiveram uma sacada fantástica e se prepararam para isso. Podem entrar, já tem o site Zinio Brasil, que nada mais é do que, talvez não seja para a nossa geração aqui. A gente já acostumou, por exemplo, a ler jornal no papel. Aliás, eu não sei porquê, mas lá em Minas, muita gente, eu trabalhei em jornal, as páginas do final do caderno às vezes são mais caras, porque lá os caras começam a ler o jornal de trás para frente, alguns. Né? Mas a gente acostumou a ter alguns hábitos. O que o cara fez? Ele digitalizou os principais jornais, primeiro nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, por exemplo, conteúdos das revistas da Editora Abril já estão disponíveis aí. Você paga a mensalidade e vai ler no papelzinho, no computador. Não é mais papel físico. O fato é que, se o jornal vai morrer ou não, essa discussão se tem no mercado aí há anos. O fato é que o jornal não morrerá. A forma como vamos ler jornal pode ser alterada. Né? E hoje, no mercado americano, eles já estão em 40% de leitura por esse meio e 60% pelo meio tradicional.
E a expectativa é que nos próximos 5 anos essa curva se inverterá. Mais da metade vai ser lido por aqui. Um outro exemplo, para dar um exemplo nacional também, eu acho muito interessante a Trip Linhas Aéreas, que fortemente se posicionou, né, no mercado regional, aviação regional. Você pode chegar a Ji-Paraná pela Trip Linhas Aéreas. Você não chegará a Ji-Paraná pela Gol ou pela TAM, por exemplo. Ela pode até ter acordos operacionais. Mas o fato é que a Trip vem ganhando mercado, teve uma participação agora comprada por um grupo americano, SkyWest, e vai incomodar em breve as grandes. Não que ela vá se reposicionar. Ela tá muito claro, o plano estratégico da Trip é fantástico, eu conheço o plano, muito bem focado, eles escolheram aonde eles não querem atuar, a frota deles está sendo toda reconfigurada, eles estão recebendo agora aviões novinhos os ATR, que é uma subdivisão da Airbus para turbohélices regionais, receberam esse jato novo, já estão com os jatos novos aí da Embraer, e toda a operação deles está focada para esse conceito de aviação regional. Né? O que então essa história toda de preparação estratégica, que é o conceito inicial que eu me referi há pouco, tem a ver com a questão de valor, que é o que nós vamos tratar daqui para frente. Tem a ver com o seguinte, isso começou lá no período pós-guerra, em 1940 e tantos, quase 1950, quando, ao final da guerra, os Estados Unidos tinham um parque industrial fantástico, já o tinham antes da guerra, mas para o esforço de guerra, esse parque foi muito ampliado para produzir armamentos, uniforme para soldado, tanques, enfim, para produzir a máquina de guerra americana. Acabou a guerra. O que a gente faz com toda essa capacidade produtiva? Volta-se para o mercado interno, reconfiguram-se as fábricas, tem uma Europa destruída para ser atendida e os caras começam a produzir. Mas não perguntaram para os clientes o que eles queriam. Simplesmente foi a época, na orientação do marketing, que eles falam orientação para a produção. Vamos entupir o mercado e vamos ver o que vai dar. Nessa ocasião, alguns estudiosos começaram a entender, peraí, nós não queremos isso. E esse conceito de valor, o que é benefício e sacrifício para mim, que sou cliente, começou, de certa maneira, a ser mais exigido dos fabricantes. Né? E aí, não interessa qual seja a estratégia em termos de competição, cooperação, cooptação, diferenciação, que é um ponto central da nossa conversa aqui hoje, né? Posicionamento, fantástico isso aqui da Volks, né? Quem se lembra dessa campanha? Diversificação, né? Seja qual for a nossa opção estratégica, nós vamos discutir um pouco aqui como criar valor para o nosso cliente. Entendendo valor, aqui tem 3 conceitos de autores consagrados aí na literatura, que eu não vou entrar em cada um. Eu simplesmente pensei aqui em vermelho a palavra-chave que eu achei de cada um deles para construir um 4º conceito. Para mim, valor é a percepção da importância que o pacote de benefícios que eu estou oferecendo tem para o meu cliente. Porque quando eu estou falando de valor, né, na verdade, eu estou falando de uma equação de custo-benefício, que involuntariamente todos nós processamos na nossa mente antes de realizarmos aí uma decisão acerca do processo de compra. Né? Isso tem estudos sobre isso, em termos de comportamento do consumidor, longas e longas teses de mestrado, doutorado, livros sobre isso, mas, na verdade, tudo nos remete a uma contraposição de um benefício contra um sacrifício, um custo total. Aqui eu estou falando de coisas ligadas à imagem, eu estou falando se eu vou numa pizzaria, por exemplo, se eu tenho que ficar na fila de espera, isso para mim é sacrifício. Né? Mas se ela é da moda e lá eu vou encontrar a minha tribo, por exemplo, opa, isso é benefício. Né? Eu estou falando, por exemplo, de burocracia no serviço público, quando a gente fala assim, eu tenho que conseguir determinado documento no serviço público. Tem pessoas que arrepiam. Né? É um serviço, eu sou cliente, então isso é sacrifício. Existem questões intrínsecas e extrínsecas da marca do produto, que eu vou computar do lado de cada equação. E no final, nós vamos ter um pacote que eu vou entregar ou não ao meu cliente. Mas quando eu estou falando em benefício, e aqui é um ponto-chave na hora que eu estou formatando essa minha proposta de valor,
eu tenho que saber diferenciar negócio de produto. Tá? Isso é muito simples de fazer. Ao diferenciar negócio de produto, aí sim, eu entrego verdadeiramente um benefício para o meu cliente e eu vou ter perenidade naquilo que eu estou falando. Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu não sei se as fotos estão muito claras aí para vocês, né? Mas, por exemplo, quem se lembra disso aqui? Os mais antigos vão se lembrar que é um carburador Solex. Isso equipou os motores de grande parte dos carros que eram produzidos no Brasil até o advento da injeção eletrônica, que, a propósito, a Solex não fabrica injeção eletrônica. Né? Eu me lembro que a minha diversão nos sábados era lavar o carro do meu pai. Na verdade, a minha desculpa era outra, era abrir o carburador, mexer no giclê, para ver se o carro, né, andava um pouquinho mais. Na verdade, ele bebia mais e engasgava mais. Não era régua de cálculo, navalha, isso aqui, pager. Quando eu trabalhei na Shell, eu era vendedor da Shell nos idos de 90. Os bons vendedores, né, quando surgiu o pager, ganhavam pager, você tinha que estar acessível. E quantas empresas de pager ficaram no pager e não foram para outros meios de comunicação? Porque o foco aqui estava no negócio, não estava no produto. O que eu estou querendo dizer é isso aqui. O que o nosso celular tem a ver com cartão de crédito? Já está rodando, já está em teste. Já. O cartão de crédito, se eu for focar no plástico, eu vou estar fora. Porque o plástico é um meio, ele não é um fim em si mesmo. As funcionalidades dos cartões, elas estão passando para os computadores pessoais que nós temos no bolso. O tal dos 640K de memória que o Bill Gates dizia que nós não precisávamos ter em casa, hoje nós temos alguns megas, 8 ou 16 ou 32, no bolso. Tem giga, né? Tá vendo como é que eu estou atrasado? Olha aqui um caso real. Quem é comprador de locomotiva, essa foi uma grande sacada da GE, num país que tem, como os Estados Unidos, que tem dimensões continentais, e o transporte ferroviário representa muito na matriz de transporte total do país. Né? Quem compra uma locomotiva não está preocupado se ela tem 1000 cavalos, é 2.0, se é modelo 2008, 2010, não é isso. O cara não está preocupado na funcionalidade do produto em si. Ele está preocupado, é o seguinte, como é que eu vou levar do ponto A ao ponto B a minha mercadoria no menor tempo e no custo mais baixo? A GE identificou essa proposta de valor e ao invés dela vender locomotiva, ela passou a vender um pacote de serviço que incluía a gestão do transporte, que incluía a manutenção, que é um ponto crítico nesse tipo de equipamento, e, sobretudo, eu garanto a você, em qualquer ponto dos Estados Unidos, de costa leste a costa oeste, que se o equipamento der algum problema, imediatamente eu mando uma locomotiva substituta, a sua carga não para e você segue com a sua carga. Valor, na perspectiva do Clemente Nóbrega, é uma cadeia em que cada elo deve agregar alguma coisa ao valor final do cliente. Se não agregou, é custo. Eu acho que um bom exemplo disso que eu estou falando, de entrar na cadeia de valor do meu cliente, identificar os elos e tentar adicionar algo em cima disso, é a fábrica da Volkswagen aqui em Resende. Né? Que funcionário da Volkswagen lá tem muito pouco. Mas os fornecedores da Volkswagen entraram na cadeia de valor da Volkswagen, os sistemistas, e esse conceito hoje está disseminado aí em várias montadoras, e o fato é que eu tiro do meu cliente custos que eu vou fazer melhor do que ele, e quando você vai lá dentro, o sistemista lá entrega o trem de força. Né? Não é só entrega o motor, o diferencial e a caixa montada. O que entrega o eixo, com o sistema de freio, com as rodas montadas e os pneus montados nas rodas, balanceados e calibrados. É disso que eu estou falando. Esse é um exemplo muito interessante, convido vocês depois a entrarem na internet e visitarem Aravind, é o sobrenome de uma família indiana, e esse cara é um oftalmologista.
né? Num país que tem demandas impressionantes em termos de pobreza, de miséria, numa escala muito maior que a do Brasil, pelo volume de gente, né? O último dado que eu vi são 350 milhões de pessoas, ou seja, mais do que 2 Brasis, abaixo da linha de pobreza total, e com incidência em função de fatores nutricionais muito alta de catarata, né? E esse cara desenvolveu um sistema onde ele está formando mão de obra de médicos especializados e enfermeiros, na verdade, uma linha de montagem. Ele conseguiu adicionar valor a um processo de linha de montagem na medicina, onde um médico não é responsável pela cirurgia integralmente. Ele faz um procedimento, um outro médico a outra parte do procedimento, e assim vai. Ele conseguiu uma eficiência tão grande que o preço de uma cirurgia de catarata no sistema público dos Estados Unidos gira em torno de $1.650. Ele faz a mesma cirurgia por $10. A lente que vai implantada no olho do paciente que opera de catarata, né, em média no mercado americano custa $200. A mesma lente ele desenvolveu um método produtivo lá que custa os mesmos $10. Ou seja, com $20 você bota a lente e faz a cirurgia. Que, aliás, curiosamente, outro dia um empresário aqui de São Paulo estava me dizendo como que se descobriu a lente da catarata, né? O problema é que o olho é muito sensível e todos os materiais que eles iam experimentando davam rejeição. A catarata em si, como doença, foi descoberta no século XVIII. Mas a solução veio só depois da Segunda Guerra Mundial. Nos hospitais de campanha ingleses, chegavam os pilotos da Força Aérea inglesa, da RAF, Royal Air Force, e alguns tomaram tiros ou bombas naquela bolha do avião. Aquilo era feito uma espécie de um acrílico, um material derivado do petróleo qualquer, e com estilhaços daquilo dentro do olho. E enquanto aqueles pacientes esperavam por atendimento, quando o médico ia tirar, ele viu que aquele material estava ali há 2, 3, 4 dias e não sofreu rejeição. Então aí que eles descobriram que esse material derivado do petróleo, que hoje, claro, evoluiu, originou as lentes para se fazer a cirurgia de catarata. Quer dizer, às vezes, sim, um acaso pode jogar por terra tudo que eu falei aqui de planejamento, mas cá entre nós isso é um acaso, né? Um outro caso clássico, em termos de valor, né, tem a ver com a antiga guerra da Ford e a GM. O que a GM fez, basicamente, foi entender em necessidades, em circunstâncias, e essa palavra nós vamos entrar nela agora, circunstância, né? Os carros dela não eram melhores. Aquilo ali era um mercado muito equilibrado, e até hoje. Você pega aí marcas e marcas de carro, né? Alguns têm características num determinado atributo de valor melhores, mas na média não há tantas diferenças, claro, dentro do mesmo segmento. Mas o fato não era que os carros eram melhores, era que a GM entendeu que diferentes clientes tinham diferentes apelos. Daí as famosas divisões, para atender diversos tipos de segmento de clientes. Esse livro, né, o Super Freakonomics, foi lançado recentemente, continuação do sucesso Freakonomics, né? Ele trata muito bem dessa questão, na hora que ele fala que nós respondemos a incentivos, mas não necessariamente de forma previsível manifesta. É o tal do racional e emocional, né, que tem pesos diferentes naquela equação de decisão do pacote de valor que eu falei há pouco. Como é que isso funciona, essa questão? É entender um pouco da circunstância do nosso cliente. E aqui é um ponto fundamental, eu disse que não é receita de bolo, mas eu acho que para vocês, nos seus negócios, no dia a dia, se vocês conseguirem entender perfeitamente a circunstância do seu cliente, né, vocês vão entender como formatar melhor essa proposta de valor. O que eu estou chamando aqui de circunstância? Vamos ver alguns exemplos. Circunstância tem a ver com, por exemplo, extinguir ou criar novos mercados. Tem a ver com aquela pedrinha do jogo de xadrez que chegou lá pela beiradinha, né? No ano de 1543, os nossos patrícios portugueses, depois de já terem iniciado a exploração da colônia brasileira
E o mercado aqui já está estabelecido, já sabiam que produtos extrair do Brasil, e o mercado, né, vamos dizer, Brasil-Lisboa, a rota já estava consolidada, eles partiram para outros mares. Ok, vamos buscar novos negócios. Em 1555, eles estabeleceram uma rota muito lucrativa com o Japão. Qual seja essa rota? Comércio de pólvora e armas de fogo. Olha só que interessante, o Japão do lado da China, a China inventou a pólvora, mas foram os portugueses que foram levar a pólvora lá para vender e fabricar armas de fogo. Bom, foi uma rota muito lucrativa da coroa portuguesa. Em 1600, ou seja, 45 anos depois, essa rota foi extinta. Por quê? Ela foi extinta porque, muito sabiamente, os japoneses entenderam o poder estratégico que a pólvora e a fabricação de armas tinham naquele mundo ainda não tão civilizado da época, e eles mesmos decidiram fazer made in Japan as armas e produzir pólvora. Então, só em 45 anos, né? Quer dizer, se a gente chega hoje no século XXI e fala de 40 anos, foi ontem, imagina isso lá nos idos de 1600. Aqui acabou a festa dos portugueses. E durante 240 anos, o Japão aprendeu a dominar isso e criou o seu mercado interno. Em 1840, o mercado de pólvora e de armas de fogo no Japão foi reduzido a zero. Foi banido do país esse tipo de armamento. Por que isso? Porque a população estava se armando até os dentes. E os senhores feudais japoneses, né, nós estamos falando aqui de 1840, 1789 foi a Revolução Francesa. Um pouco depois, a independência americana. O mundo respirava ares de liberdade. Os senhores feudais japoneses rapidamente viram nisso uma ameaça. Proibiram a posse e a produção de armas. Resultado, uma circunstância de época, fez com que o mercado, que pouco tempo antes era muito lucrativo, simplesmente fosse extinto. E o que se criou com isso? O tal do samurai. O samurai não usa arma de fogo. Ele usa tudo, espada, chute, sei lá, aquelas armas que eu não sei os nomes, mas uma circunstância elimina uma e cria a outra. Vamos entender. Isso aqui, a luz vermelha está atrapalhando um pouquinho aí, é o Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. Construído por um rei vaidoso para atender às necessidades, ou não sei se tinha para tanto, de uma corte. Né? É um palácio maravilhoso, aqui o Salão dos Lustres, enfim. 700 quartos, 2.000 janelas, 1.350 lareiras e 0 banheiros. Aqui nós estamos rindo, mas a circunstância da época, até porque o vaso sanitário, como nós o conhecemos hoje, é uma invenção do princípio do século XX, inglesa. Né? Mas não ter banheiro, para a circunstância da época, implica que embaixo dessas 2.000 janelas tinha um fantástico sistema de canaletas, onde o cidadão pegava o pinico, jogava ali, e aquela canaleta escorria o material gerado até um determinado local. É uma circunstância da época. Vamos entender um pouco mais o que eu estou querendo dizer desse conceito de circunstância, mas de uma forma bem prática. Vamos prestar atenção aqui nessa foto, o público masculino, eu estou falando da bolsa. Isso é uma Louis Vuitton. Claro, todo mundo bateu o olho, as mulheres um pouco mais de desejo, enfim. Mal nenhum nisso, claro. Do ponto de vista funcional, é uma palavrinha interessante, nós vamos ver aqui à frente. Do ponto de vista funcional, essa bolsa é um artefato de um material sintético qualquer, provida de alguns artefatos de metal, um zíper e alça. E serve geralmente para carregar inutilidades. Né? Não é diferente da bolsa que você carrega aqui, que é um artefato de couro, me parece, com um negocinho de metal, um zíper e 2 alças. E deve estar cheio de inutilidade.
Né? Por que que as pessoas pagam bem caro por um produto como esse? Porque status. Sim, status. Pode ser valor no material, na imagem, a circunstância de cada um. O fato é que esse é um dos produtos mais falsificados do mundo, mais do que tênis Nike. Em entrevista às páginas amarelas de Veja, há 1 ano e meio ou 2 atrás, eu não me recordo bem, o presidente desse conglomerado, ao ser questionado sobre a preocupação dele em relação à falsificação, ele foi taxativo. Não me preocupa. Os meus clientes jamais comprarão uma bolsa Louis Vuitton falsificada. E vice-versa. Poucos ou pouquíssimos ou quase nenhum que compra falsificada comprará a minha. Esse não é o meu mercado e não afeta a minha imagem. São coisas, são mundos, né? E quando você vai ver quem usa esse produto falsificado, aqui não é nenhum preconceito, mas você não vê. Por exemplo, em favelas, em comunidades menos favorecidas, não é lá que você vai achar pessoas usando bolsa Louis Vuitton falsificada, não. Porque lá, aquele mercado, aquela rede de relações entre as pessoas, sabe, obviamente, que a dona Maria, que mora no barraco ao lado meu, jamais compraria uma bolsa Louis Vuitton. Quem usa isso aqui é gente esclarecida, com instrução, e que quer se parecer com, por motivos que não são alvo da discussão. Mas é uma circunstância que a gente está discutindo. Circunstância tem a ver com isso aqui, ó, que nós, ao formularmos nossa estratégia, definirmos nosso posicionamento, nós temos que tratar a maneira como as pessoas vivem suas vidas e não os atributos das pessoas. Nós temos que entender o cotidiano do nosso cliente. Obviamente que o que eu estou falando aqui são conceitos que têm uma aplicação talvez mais ampla e mais clara quando eu estou falando no marketing business to consumer. Né? Para o B2B, isso tem algumas restrições, claro, mas ainda assim há aplicações. Vamos ver esse exemplo aqui. Ele é de 1959, ele não é piada, embora vocês vão, enquanto eu vou falando, vocês podem ir lendo aí. Mas a história disso aqui é o seguinte, isso é um livro clássico de comportamento de consumo, Por que se compra, ele foi traduzido para o português com esse título, Por que se compra, está esgotado, só em sebos que vocês vão encontrar. Mas ele fala de uma história real da Bain Company, que era uma loja de departamentos nos Estados Unidos, e que na seção de moda masculina, eles viram que o cinto, esse negócio para segurar as calças, não estava vendendo. Os cintos ficavam pendurados em ganchos, eles ficavam pendurados. E pesquisadores foram contratados para entender o motivo daquilo. E a conclusão final está aí. Quem compra cinto aqui, o público masculino aqui presente, eu acho que a grande maioria de vocês, assim como eu, não entra numa loja, um belo sábado de manhã você acorda, hoje eu vou comprar um cinto. Não, geralmente cinto quem compra são as nossas mulheres, ou você ganha num amigo oculto no Natal, daquele tio que você não vê há 5 anos. Né? É mais ou menos isso. Né? Eles viram então que as mulheres é que compram cintos. E quando a mulher vai comprar o cinto, ele ficava pendurado num cabide, isso não sou eu que estou dizendo, é o relatório que ele entregou para o cliente dele, abre aspas, está aí. A mulher não se sentia atraída por um cinto balangando no gancho. Aquilo não remetia à figura máscula do homem que ela tinha em casa. Eles passaram a enrolar o cinto numas caixas e as vendas dispararam. Vai explicar isso? Acho que nem o Freud, coitado. Uma cobra, né? Pois é. Enfim, boa. Eu vou botar isso no próximo slide e vou te citar. Vamos ver aqui um filminho de 30 segundos que a Budweiser fez, que mostra muito essa circunstância, né? E é muito aquele conceito de imagem e autoimagem, o que eu acho que eu sou e o que os outros pensam a meu respeito e que, na verdade, o que acontece é isso aí. Ó. É a questão da percepção, que é o próximo conceito que a gente vai trabalhar. Anda, baila comigo. Ahora no. Vamos. ¿Me quieres bailar?
No, gracias. Levántate y baila conmigo. No, gracias, no. Ven a bailar. No. Por ese refrescante sabor que no te llena, lo que sea por una Bud Light. É esse o conceito, é circunstancial mesmo, né? O que o milkshake tem a ver com um metrô lotado e um McLanche feliz no final do dia? Esse é um caso muito interessante de uma rede de lanchonetes americana, uma rede menor, né? Que opera nos subúrbios, nas estações de trem, né? O conceito de transporte lá, vocês conhecem, é um pouco diferente. O cara pega o carro de manhã, o American Way of Life, ele sai de casa num carrão, a mulher vai até a porta, manda um beijinho, os filhos, o cachorro. Ele para o carro na estação de trem, pega o trem, vai para Manhattan, trabalha, de tarde ele faz o caminho reverso. Quando ele vai pegar o trem, essa rede de lanchonete percebeu que a circunstância dele naquele momento, ele queria um milkshake mais consistente, mais grossinho, vamos chamar assim, mais substancioso. Porque na hora que ele entra no trem, ele vai balançando no trem até Manhattan, na hora que ele chupa o milkshake no canudinho, ele demora mais a passar. E o milkshake durava até o cara chegar em Manhattan. Né? O ideal seria, na hora que parar na estação que ele vai descer, ele joga o copo fora, esse é o melhor dos mundos. Mas enfim, por trás disso, tinha essa questão da densidade do produto. De tarde, quando ele voltava, em geral, ele esperava o ônibus da escola dos filhos lá, no local que ele deixou o carro, onde é que estava a lanchonete, ou pegava os filhos para fazer um lanche. Mas nessa hora, ele quer, primeiro, eximir-se da culpa de ter ficado ausente o dia inteiro, longe do filho, ele quer ali naqueles 10 minutos ser pai, né? Então ele leva o filho para o milkshake, mas ele está doido para ir para casa. Porque ele quer ver o jogo de basquete da NBA, ou ele tem que trabalhar, ou vai jantar em família. Aqui nessa hora, o milkshake é ralinho. O menino chupar o canudinho e acabar rápido. Essa é a circunstância. O mesmo produto, de manhã tem uma configuração e de tarde tem outra. Isso para nós pode parecer um absurdo. Não sei se está tão nítido aí para vocês, mas isso é um grande navio e ele transporta iates. É um serviço. Está na internet. Você pode entrar lá, ver a disponibilidade desse barco que viaja o mundo inteiro, transportando iates de milionários. Eu estou com o meu iate ancorado no Caribe e agora eu enchi o saco do Caribe e eu quero ir para o Mediterrâneo. Mas eu não quero que o meu marinheiro vá levando o meu barco. Então, eu alugo esse tipo de transporte e esse cara sai distribuindo os iates pelas marinas do mundo. É uma circunstância que eu acho que não faz parte aqui do nosso dia a dia, pelo menos da maioria. Né? O seu é qual? Esse aqui. Na verdade, esse conceito de inovação do Clayton Christensen, que é um cara muito bacana, se vocês querem ler sobre inovação, ele fala disso aqui, ó, que nós não mudamos as motivações básicas por causa de um novo produto, mas na verdade porque apareceu um produto que resolve melhor aquele problema que a gente tem. Né? Que eu digo isso aqui, ó, BlackBerry, iPhone, por aí afora. Quer dizer, tem gente que gosta e não vive sem isso. Acessar o e-mail por ali, tem gente que abre mão do notebook porque agora já está com BlackBerry. Enfim, é circunstância de cada um. A minha circunstância é um pouco diferente. Eu vou confidenciar para vocês. Eu não gosto nada contra o aparelho. Eu tenho a mão um pouco grande. Quando eu vou apertar as teclinhas do BlackBerry, eu geralmente aperto 3 de uma vez. É complicado. Você também, né? É isso aí. Eu já fiz 40, né? Para enxergar a tela, aí eu tenho que tirar o óculos, pôr o óculos. Gente, isso é pessoal, né? Mas é um baita de um produto. Vamos ver esse exemplo aqui. Nos idos de 1900, esse cidadão, George Eastman, que é fundador da Kodak, ele se fez essa pergunta. Porque na época fotografar era uma operação de guerra. Pólvora, escadinha, assistente, capa preta. Né? Se as pessoas comuns vão adotar a fotografia,
se pudesse fazer aquilo sem ter conhecimento técnico algum, aperta o botão e nós fazemos o resto. Essa é a proposta de valor que a Kodak lançou. E, pessoal, nós conhecemos essa história, né? Ela foi a referência absoluta, décadas e décadas, 85% do mercado americano, que era o maior do mundo. O que aconteceu com a Kodak? O que houve com esse ícone da indústria fotográfica? Ela não se atentou para um detalhezinho, chamado máquina digital. É só um detalhe. É a pedrinha do xadrez que está chegando ali do lado? Pode ser. O fato é que a Kodak hoje passa por um processo de reestruturação no mundo inteiro, fechou fábricas em 11 países. Um dos ícones da Kodak dos Estados Unidos, o parque de prédios que ela tinha lá, foi demolido. Demitiu mais de 60 mil pessoas no mundo. O processo de reestruturação dela está orçado em torno de 6 bilhões de dólares, que é mais ou menos a geração de caixa de um ano, né? As ações que tinham um patamar histórico em torno de 90 dólares chegaram a bater em 5, hoje estão em torno de 7, se não me falha a memória, a última vez que eu vi. Isso tem que checar na internet. Mas o mais curioso disso tudo é que, pasmem, quem tinha na gaveta a patente da máquina digital era a Kodak. A Kodak inventou a máquina digital. Qual seja a interrogação que eu estou fazendo? Quem define valor é o cliente, não é a empresa. Ao inventar a máquina digital, talvez os executivos da Kodak, eu não estou afirmando, mas isso é uma decisão, uma conclusão óbvia. Eles falam, não, isso aqui, os caras não vão usar isso aqui. Ou, eles podem até usar, mas vai matar a nossa galinha dos ovos de ouro, que é o filme, o papel para revelação, o equipamento. Não sei o que eles pensaram. Mas o fato é que está aí. Está aí. Nós temos, como eu disse, né, benefício, tem a ver com o negócio ou produto. O próximo paradigma, o paradoxo que temos que resolver é produto ou cliente. Na verdade, o mundo da empresa, que é feito de orçamentos, de EVAs, de processos, enfim, com o mundo do cliente. Que tem a ver com isso aqui, ó, que até o título da palestra, né? O paradigma da experiência. E a gente juntar esses dois bichos para ver o que dá. Né? Eu estou falando de produto e cliente em perfeita simbiose. Eu estou falando de entender a circunstância do cliente, é com esse exemplo aqui, ó. Faz noch rein? Ja, klar. Esse foi um filme que foi premiado no Festival de Cannes, do escritório de arquitetura desse cidadão que projetou aquele prédio. Né? Ao entender essa circunstância, ao estar no dia a dia do meu cliente, eu vou passar um outro filminho aqui de 30 segundos de uma companhia de seguro americana. Quer dizer, seguro é algo que a gente compra na esperança de nunca usar. Mas, infelizmente, quando a gente vai usar, não sabe o que vai usufruir. Tem a letrinha pequena, tem a cláusula do contrato, tem, enfim. E muitas vezes você tem uma decepção muito grande em relação à marca da seguradora que você escolheu e ao serviço que efetivamente você vai receber em troca. Então esse filme mostra um pouco de uma forma divertida, claro, mas de como é que é essa decepção do cliente em relação à prestação do serviço ou do erro do executivo na hora de formatar o pacote do seguro.
I'm Adam. Just call us. Né? Só telefonar que a gente resolve. Vamos ver um outro exemplo aqui. Agora a gente vai ver uma pancada de exemplo. Isso aqui chama-se Minas Tênis Clube. Isso é um clube, como o Pinheiros que vocês têm aqui em São Paulo. Um clube fantástico. Isso aqui é um clube que tem 4 unidades em Belo Horizonte. Eu sou voluntário nesse clube. 500 mil metros quadrados de área, 880 funcionários, em torno de 90 milhões de receitas ano, dentre receitas sociais e patrocínios, extremamente lucrativo, referência nacional em gestão, benchmark, enfim, fantástico. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, aqui são uma sede náutica, uma sede campestre, 2 sedes urbanas em bairros nobres de Belo Horizonte, como aqui na Faria Lima, o nosso Pinheiros. Eu pergunto para vocês, numa cidade como Belo Horizonte, que não tem praia, só montanha e boteco, qual o benefício central, qual é o valor de um clube para o associado? É o lugar de lazer, relacionamento, social. Oi? Atividade para as crianças, por aí, é isso aí. Piscina, esporte. Sabe como é que esse clube está bem sucedido há 77 anos? E está numa situação de caixa muito diferente da maioria do segmento. O segmento de clubes no Brasil tem 13.800 clubes. 90% está de penúria. Esse clube, a proposta de valor dele para o associado, ele descobriu é o seguinte: nós estamos posicionados que nós vamos levar para o nosso associado um posicionamento de educação. Nós somos um complemento à escola. Seu filho vai para a escola de manhã, vai em casa, almoça. 1h da tarde você deixa ele aqui no clube. Aí ele vai para uma aula de judô, depois tem lá uma assistência para o para-casa, depois ele tem aula de natação. Enfim, 7h da noite você pega o bichinho lá, bota na cama para dormir, que ele está exaurido. Né? E lógico, fim de semana tem isso tudo que nós falamos aqui. Mas o fato é que o clube tem lá 40 cursos e 11 mil alunos matriculados nas suas diversas escolinhas. Mandou 12 atletas olímpicos para Pequim, então é formador de atleta, é referência no Ministério do Esporte na gestão de recursos com a lei de incentivo ao esporte, aí uma coisa vai puxando a outra. Se fosse se posicionar como um clube, talvez estivesse na mesma situação dos outros 13 mil que estão aí se afogando. Né? Então, de novo, quem define valor é o cliente, não é a empresa. Os pais das crianças, donos do clube, os sócios, donos das cotas do clube, decidiram isso. E vamos em frente, pois não? Mas nesse caso do clube tem grandes experiências na Argentina, em alguns outros países. A questão de você pensar fora da caixa. A estrutura que você monta, criando muitos negócios com o objetivo final, você não estoca, o uso ou não uso, você tem que pensar fora da caixa como você pode otimizar o patrimônio. Partindo da otimização do patrimônio, você dá um uso diferenciado. Sim, é o conceito de suar os ativos. E aqui tem uma coisa de circunstância, muito daquele conceito que eu falei há pouco, qual seja. Isso não funcionaria nos Estados Unidos, por exemplo, porque lá o esporte ele é continuação na escola. Inclusive, os craques da NBA vêm dos high schools, vêm das universidades. Aqui no Brasil isso é diferente. Aqui, se não for o clube, né, você não tem essa questão do esporte. Ligado ao que você falou, aí tem uma série de outras atividades, exatamente pensando fora da caixa, para utilizar melhor os ativos do clube, programas de terceira idade, programas de voluntariado, aí tem uma penca de coisa por trás disso aí. Vamos lá, eu estou falando, mas como é que a gente projeta esse pacote de valor para o cliente? Basicamente, né, como é uma equação, nós temos aqui 3 opções. Ou eu vou cobrar menos, porque ao cobrar menos, ele tem uma percepção menor do sacrifício e eu aumento do outro lado da equação do benefício. Eu posso ajudar o cliente a reduzir os seus custos. É o exemplo que eu dei aqui, por exemplo, da cadeia de valor dos clientes, dos fornecedores da Volkswagen, que entraram para dentro da fábrica. Ou eu posso acrescentar alguns benefícios que tornem o meu produto mais atraente. Aí eu trabalho do lado de lá da equação. Né? Para isso, eu tenho que ir um pouquinho além dos atributos funcionais. É o exemplo da bolsa aqui que eu falei, como um produto funcional. Ir além do atributo funcional
tem a ver com isso aqui. Claro, um exemplo bem conhecido da SWOT. Isso aqui é até um relógio, né? Mas é muito mais um acessório de moda. Mas o que eu estou querendo entrar é nisso aqui, ó. Ao ter a clara percepção da circunstância do meu cliente, eu posso começar a fornecer para ele um pacote que privilegie as suas experiências. Né? Por exemplo, isso é uma ferramenta muito útil para se fazer isso. Quicken é um software de gestão de finanças pessoais. Né? Na curva de valor dele, comparado com o Lápis, que a maioria de nós faz controle de finanças no Lápis, né? Ou com o software concorrente, a questão do preço, tá? A facilidade de uso, claro, aqui o Lápis é imbatível, os outros softwares são mais complicados. Velocidade e exatidão do cálculo, eles começaram a ganhar o jogo aqui e aqui. Ou então os hotéis Fórmula 1, viraram inclusive a opção de investimento em termos de carteira imobiliária no Brasil, bandeira da Accor. Mas a questão, eles não querem ganhar o jogo aqui em tamanho de quarto, estética, restaurante, serviço, nada. Eles querem ganhar o jogo aqui, ó, numa cama limpa, silenciosa e por um preço extremamente atraente. Isso pode ser uma ferramenta útil na hora que você determina os seus atributos de valor e vai se comparar não só com seus concorrentes ou com as outras opções do mercado, mas também com aquilo com a circunstância do seu cliente. Né? Pessoal que gosta de correr, eu me lembro, na década de 70, isso aqui era um chulé desgraçado, um artefato de lona com borracha. Depois esses tênis vieram evoluindo, mas o fato é que nós estamos hoje numa geração de tênis de corrida que do ponto de vista de desenvolvimento de materiais, de design e tudo, parece que isso não tem fim, né? Parece que nós estamos chegando no nirvana. Mas o fato é que os fabricantes não estão indo só no produto funcional. Por exemplo, a Mizuno tem lá no seu site, você pode, conforme o seu tipo de pisada, entrar lá e ver qual que é o melhor site para você. Está meio escuro para vocês aí, mas aqui, por exemplo, eles têm um treinador virtual. Você entra lá, dá suas características de físicas, etc., de hábitos e tudo, qual é o seu objetivo, e eles vão dar para você algumas planilhas para você correr e se relacionar, inclusive, com outros corredores e trocar experiência do seu programa de corrida. Tem calendário das provas de corrida, das principais provas pelo Brasil inteiro, enfim. Aqui o calendário das provas, os tipos de tênis, etc. Agora, inventaram um tal do engenharia de produto conforme o gênero. Descobriram, não sei como, pesquisa, inovação, que o homem e a mulher têm mecanismos diferentes. Então agora você constrói tênis especificamente para mulher e especificamente para homem. A Nike, que também, ela não é hoje em alta performance uma referência tão forte como Mizuno e ASICS. Você pode olhar nas Olimpíadas, os grandes corredores estão concentrados nessas duas marcas. Mas, nós mortais comuns, a Nike tem uma participação muito forte nisso. A Nike simplesmente se associou com iPod e desenvolveu um produto. Dentro do tênis tem lá um sensorzinho que transmite para o seu iPod o ritmo que você está, a velocidade que você percorreu, etc, etc. Então você está correndo, ouvindo uma música, você pode pegar o seu iPod e fazer aquilo, coisa que outros produtos também fazem. Outros relógios, por exemplo, Polar e etc. Mas ela foi além, né? Ela desenvolveu o produto também com a linha da Life Fitness, para quando você vai para super academias aí, super equipadas, você bota o seu iPod lá ali no aparelho, na esteira que você está correndo, ou naquele outro que você fica pedalando ali, né? E ele passa os dados do seu treinamento para o seu iPod. E você faz um sincronismo disso. Aí a gente acha que acabou. Não acabou, não. Aí você pode ir para a internet e botar lá a sua performance, ter treinador virtual, o histórico das suas corridas. Aí você tem um amigo lá em Taiwan, e esse cara você vai comparar os seus dados. Inclusive, na última corrida de 10 km da Nike aqui em São Paulo, ela tem um limite de participantes que pode participar da prova, acho que foram 10 mil pessoas, se não me falha a memória. Eu posso estar enganado nesse número. Oi? 10 mil? O que ela fez?
participantes de São Paulo e de outras cidades do Brasil puderam correr seus 10 quilômetros, né? O percurso é 10 quilômetros e aqui em São Paulo é tudo plano. Beleza. Se eu estou em Belo Horizonte e lá tem morro, a desvantagem é minha. Mas o fato é que você corria 10 quilômetros, o tênis registra no aparelho, você entrava no site, descarregava os dados da sua corrida e virtualmente você era classificado entre esses 10 mil aqui de São Paulo. Chegou a esse nível. Ô, gente, eu estou falando de tênis, hein? Não se esqueça. Né? Isso tudo é acessório. Pode parecer coisa de louco, mas isso é um ônibus equipado com uma série de bicicletas de spinning. Você pergunta, o que leva um cara a fazer isso? Tem gente, mas ele tem aluno, né? O que leva o aluno a matricular? Pode ser segurança, pode ser... Não gosta de ficar na monotonia da academia, sei lá. Cada um tem sua circunstância, né? Vamos ver esse filminho aqui de 30 segundos de uma máquina de lavar. Né? E vocês vão entender a proposta de valor que o fabricante quer passar para a compradora. Deeply different. O que ela tem de diferente das outras máquinas? Aparentemente, nada. Lava. Mas eles quiseram fazer associação não só com o fundo do mar, né, com a salinidade da água, a transparência, a pureza, etc. Né, mas o que está por trás desse filme é também uma questão relativa a quem compra a máquina, é a mãe. Não somos? Sim, a questão materna, o cuidado com o filho, a culpa de trabalhar fora e eu não poder mais ir para o tanque, né? Minha avó quarava a roupa, né? Não sei se você sabe o que é isso, mas quarar, primeiro você põe a roupa sem enxaguar com sabão ali no sol, para branquear, enfim. É uma longa história, mas é exatamente o cuidado materno, né? Isso aqui é um produto funcional. Além de iogurte, ele não é remédio, mas ele tem funções além do iogurte. Esse exemplo é muito bom. Inclusive é um desses clientes que eu agradeci no começo. O grande problema de quem tem fachadas voltadas para a rua é pichador. Né? Esse é um problema das grandes cidades e até das menores. Eles desenvolveram uma tinta que ela é um pouco mais cara que as tintas convencionais. Mas se o pichador for lá e pichar, você aplica um removedor que volta o seu muro, sua fachada, para o estado original, sem você ter que pintar de novo. Mas detalhe, o removedor só funciona nessa tinta. Ela é um pouquinho mais cara, mas você vai pintar uma vez só. Uma empresa também, cliente nosso lá de Belo Horizonte, que começou fabricando, eles fabricavam estacas para fazer lajes de concreto. Eram pré-moldados de concreto. Inclusive o nome prêmio é de pré-moldado. Eles ampliaram para mobiliário urbano, caixas de esgoto, pontos de ônibus. Isso aqui é uma trincheira, né, até em Belo Horizonte isso aqui. Bancos de jardim. E agora oferece soluções completas em termos de engenharia. Tem muita sobra. Oi? Eu fui superintendente numa empresa de pré-moldado. Tem muita sobra. Tem. Você tem que acabar desenvolvendo esse produto. Exatamente. Isso é outra empresa, cliente nosso também. Eles aplicam painéis solares, são especialistas em aquecimento. Só que quando você aplica o painel solar da forma tradicional, no teto do prédio, largura vezes comprimento, você tem uma área limitada. O produto é o mesmo, a aplicação é outra. Isso aqui é uma fachada. Aplicou-se o produto na fachada. Economizou com o que seria o revestimento do prédio, aumentou a área útil exposta ao sol, aumentou a eficiência do sistema, né? Todo o ar-condicionado do prédio
é movido a energia solar, além de outras funcionalidades, e de quebra, como funciona tão bem o ar, o resíduo do ar-condicionado é água quente, o aquecimento das torneiras do prédio, você tem água quente gerada dentro desse processo. Aparentemente é uma calça. Aparentemente. Mas o design e a tecnologia do tecido e do corte da calça permite que você pode carregar vários objetos, você não precisa portar uma bolsa, alguma coisa que o valha, né? Sem desconforto e sem ficar anatomicamente esquisito, né? Você parecendo, sei lá, um homem berinjela do Pânico. Quando eu parto para essa questão da experiência emocional, obviamente o exemplo do Starbucks é conhecido de todos vocês, né? Nos nossos bons tempos lá de café com pão de queijo, coador e bule, se você chegar para uma criança hoje que é um bule, ela não sabe, né? Mas nós partimos para um conceito muito interessante do Nespresso e de você fazer isso em casa, você ter café gourmet na sua casa. É chique você ter isso em casa, é uma peça de design e você servir isso para as visitas. E está blindado, claro. E o interessante é que a Nestlé, a estratégia explícita é não associar isso à marca Nestlé. Isso é Nespresso, não é Nestlé, né? Só que a coisa evoluiu ainda mais, né? Isso aqui é um bichinho. Vocês já viram essa história? Pô, 750 € o quilo. Esse bichinho come a semente do café, o aparelho digestivo dele não digere. Depois que ele evacua aquilo, ele altera o sabor do café. E esse produto é vendido a 750 € o quilo. É degustado em clubes restritos, é um negócio... É circunstância, pessoal, é circunstância, né? É experiência. Eu estou falando, por exemplo, disso aqui, ó, Harley Davidson. Para quem gosta e entende de motocicleta, sabe que do ponto de vista de tecnologia, a Harley Davidson não é a melhor opção. Mas aqui nós não estamos falando disso. Aqui eu estou falando de uma marca que é uma lenda, que as pessoas tatuam no corpo. Quando você compra uma Harley, você tem tanta opção de acessório que basicamente uma Harley nunca é igual a outra. O cara customiza a sua própria moto. Nas lojas da Harley, todas as lojas têm a área de boutique, às vezes é até maior que a metragem quadrada, destinada à exposição de motocicletas. E você tem os HOGs, Harley Owners Group, em todas as cidades onde ela tem concessionárias no mundo, com presidente, diretor, etc. Onde respeitáveis médicos, advogados, profissionais liberais, executivos, senhores, avós ou pais, nos finais de semana, se encontram, amarram uma bandana na cabeça, uma roupa de couro, e têm a experiência de sair em bando, com aquelas motos com um barulho muito bonito, que é um ícone registrado, e curtindo ali o seu momento. Nós não estamos falando da moto, mas do que ela proporciona. Vinho, antigamente se comprava nas delicatessen, até se compra hoje, né? Mas você tem virtualmente confrarias, com fichas de degustação, com rankings, com fotos de eventos, enfim, garantindo que você vai receber na sua casa um produto, com a qualidade do que você compraria na delicatessen, mas te dando muito mais informação do que a própria garrafa do vinho vendida isoladamente. A Mastercard tem uma campanha mundial muito famosa, todos vocês já viram vários filmes dessa campanha, que explica muito bem o que eu estou querendo falar em termos de experiência. Your first amp, $200. Your first strap, $30. Your first guitar, $450. What if I try it? Go ahead. Rock and roll, priceless. There are some things money can't buy. For everything else, there's MasterCard. Accepted everywhere music is. É mais ou menos por aí, né? Esse conceito, provavelmente você não vai lembrar da sua primeira festa de aniversário, mas talvez do seu irmão mais novo. Mas o que eu quero dizer é que naquela época, festinha de aniversário, né?
A mãe, a avó, as tias iam na padaria, compravam as coisas no supermercado, enrolava brigadeiro, passava chocolate granulado, punha forminha, fazia o bolo em casa, né? Você fazia festinha. Depois, você já podia comprar alguns produtos processados, né? Depois, você já tinha o buffet, onde você podia encomendar 100 de empadinha, 100 de cajuzinho. E depois veio os buffets onde você não tem trabalho nenhum em casa. Você vai para lá, inclusive eles têm a inteligência de separar a criança para um lado e adulto para o outro, para não ter barulho. Mas você vive ali aquilo, né, uma prestação de serviço. E chegou um ponto agora da experiência, outro dia minha filhinha mais nova, de 9 anos, ela foi numa festa, né, ela voltou da festa com alface na cabeça, um negócio esquisito, mas aí eu fui entender, essa festa foi no Jardim Botânico, lá em BH, e lá elas aprenderam a história de uma plantinha sempre viva que dá lá nas serras de Minas, na Serra do Cipó e tudo, o ciclo de evolução da planta, uma determinada espécie sempre viva que está em extinção. Quer dizer, teve experiência no negócio. Não é só Agora teve o buffet, teve parabéns, teve tudo que uma festa normal teve. Mas você tem uma progressão que te permite, né, sair do insumo básico, que é comprar os ingredientes e fazer em casa, encomendar o centro de empadinha, ir para o buffet, mas na medida que você sobe nessa curva, isso te permite, quando você agrega alguma experiência para o seu cliente, você ir podendo cobrar um pouquinho mais por isso, né? Que é o caso do Starbucks, né? Se você for fazer a proporção aqui do café commodity até o café vendido no Starbucks, o preço proporcional tem essa progressão praticamente infinita aqui. Isso aqui reflete o que eu estou falando. Os dados são de dezembro de 2009, estão atualizados. Isso aqui é o preço de 1 quilo de sal. Na média, a marca mais barata e a marca mais conhecida do mercado brasileiro. Não sei se vocês estão enxergando aí, mas se eu perguntar, todo mundo vai falar sal. É isso aí. Sal é cisne, né? Carro é Corcel, gasolina é Shell e mulher é Raquel. Mas por eu ter uma marca conhecida, isso me permite cobrar por uma commodity um pouco mais, 62% para ser mais exato. Na hora que eu pago, eu agrego algumas coisas nesse produto, 1 quilo, 80 centavos, aqui 2.000 sachês, meio quilo, 100 gramas no saleirinho e 250 ml com aguinha, tem gente que gosta de jogar na salada, né? Ao fazer a transformação desses preços para a mesma base, aqui é 4,26 o quilo. Esse de meio quilo aqui vira 10,15. Esse aqui vira 16,90. Esse aqui, 23,40. Pelo mesmo quilo de sal. Eu só fui agregando alguma coisa. Não acabou. Eu vou reduzir isso aqui, porque senão ia subir na cortina ali, ó. Tá? Aqui eu estou cobrando 30 vezes. 80 centavos. Isso aqui é um sal marinho. Aliás, se alguém conhecer outro sal que não seja marinho, me avise para eu trocar. Isso aqui é um sal light, Ajinomoto com sal. O sal cisne, mas com minerais. E aqui sal com ervas, né? O mesmo raciocínio. Eu tenho lá 1,99, 3,94, 8,52 e assim vai, tá? Ah, eu não sabia. E usa para culinária? Obrigado pela informação. Esse aqui é a tal da flor de sal, que os gourmets usam na alta gastronomia. Que é um sal que fica ali por cima, bate um vento, aquelas pedrinhas de sal que ficam ali, eles rapam aquilo. E essa flor de sal, ela pode custar, se tiver ervas, até R$ 382 na proporção de 1 quilo aqui. Mercadoria, bem, serviço, experiência. Está aqui. Quando eu estou na praia com 44 anos de idade e compro um picolé de leite moça, não tenho dúvida que eu estou lembrando do tempo da minha avó, que eu ficava na beira do fogão para passar o dedo ali na latinha de leite condensado que ela estava cozinhando. O fato é que tem uma progressão. Mas para você chegar nisso aqui, nós estamos falando de um produto que tem o quê? Tem DNA. Eu para garantir essa experiência, eu tenho que ter uma construção de marca muito forte por trás, né?
Esses dados eu atualizei ontem. Nós estamos falando de produtos aqui. O meu pai deu sonho de valsa quando era namorado da minha mãe. Ele deu para ela um bombom sonho de valsa. A culpa é do bombom. Ele está aí há 68 anos. Nós temos aqui DNAs de 1.224 anos somados. Né? Ninguém tem dúvida quanto isso aqui. Uma marca consagrada à engenharia alemã no seu mais alto estilo. Nada contra a Hyundai. Absolutamente nada. Mas o que eu estou falando aqui de proposta de valor é que é uma estratégia, inclusive, lícita. Para uma marca até então desconhecida dos brasileiros, ela se apropriou licitamente da proposta de valor das outras marcas para construir a sua própria. Ela quis dizer, na verdade, ao vender os seus carros, e são bons carros, mas ela quis dizer o seguinte: eu tenho a tecnologia alemã, a esportividade alemã, a perfeição dos ingleses, etc. Inclusive, ela antes falava a esportividade do BMW, não sei o que do Jaguar, da Mercedes, proibiram. Então ela está remetendo. Mas a proposta dela é: eu ofereço mais por menos. Né? Não estou questionando a marca, mas é uma estratégia legítima. O Rolex, enfim. O que eu quero dizer é que para você chegar nesse nível de sofisticação, de oferecer essa experiência, você tem que estar ancorado por alguma coisa muito forte por trás em termos da sua proposta de valor. Vamos ver esse último filminho aqui de 30 segundos acerca do FedEx, que fez uma campanha de merchandising fantástica com aquele filme Náufrago, né? E mostra exatamente qual é o DNA quando ele se propõe a fazer as suas entregas. Hi. Hi. I was marooned on an island for 5 years with this package. And I swore that I would deliver it to you because I work for FedEx. Very admirable. Hey, but by the way, what's in the package? Nothing really. Just a satellite phone, GPS locator, fishing rod, water purifier, and some seeds. Just silly stuff. Thank you again. You keep up the good work. Fantástico, né? É o DNA da marca. 5 anos depois o cara vai lá entregar. Né? Oi? E não abriu. Claro. Bom, isso aqui é do seu tempo? Band-Aid? Até num simples produto como o Band-Aid, a gente pode agregar isso que eu estou falando. Olha aí. Olha quanta líquido do Scooby-Doo, sei lá, plástico, transparente. Tem mais, ó. Eu expandi aquilo que eu estou querendo proporcionar. Esse caso é muito interessante. Cigarro Marlboro, marca líder mundial. Para quem não sabe, foi lançado na época da guerra, na Segunda Guerra. E o slogan original do Marlboro era Tender as May, suave como o mês de maio. E era um cigarro dirigido ao público feminino. Não deu certo. Se reposicionaram e associaram a figura masculina do cowboy, e hoje é esportes motor, e chegaram onde chegaram. Lembram? Cigarrinho de chocolate? Isso hoje é impensável. Tá bom, a gente faz o rolinho de chocolate. O bonezinho é o mesmo, olha lá. Ó. O que eu estou querendo dizer para vocês é que para chegar aonde a gente está caminhando aqui para o fim, tudo isso, dessa capacidade de antever, de se planejar, de estruturar, entender as circunstâncias do cliente, ter a percepção clara disso, formatar o pacote de valor e ter o DNA forte de uma marca por trás, isso implica, muitas vezes, em mudar completamente o meu negócio. Tá? Um último exemplo, Dudalina, é um cliente nosso também, de muitos anos. Dudalina, seu Duda e dona Delina, tiveram 12 filhos, são lá de Santa Catarina, e fundaram essa empresa. Né? Eles fabricam, inicialmente, uma fábrica de camisas. Só que eles faziam camisas para grandes redes. A mais conhecida, talvez, seja a Brooksfield. Se algum de vocês está usando a camisa da Brooksfield, às vezes está usando a camisa da Dudalina e não sabe.
né, que é feita por eles. Né? Com o tempo, entenderam que eles precisavam mudar, forjar um novo modelo de negócio. Individual é uma marca própria deles. Hoje eles vendem essa marca em lojas próprias, em lojas de terceiros. Tem uma rede de lojas básicas. Quem andar ali no aeroporto de Congonhas, logo que sai do check-in, faz aquela curvinha ali, tem uma loja lá já deles. O plano deles é, se não me engano, até o final de 2011, 100 lojas no Brasil inteiro. Ou seja, estão concorrendo com a Brooksfield. Né? Eles vão ter uma rede de loja própria, grifes próprias. Continuam com o negócio do Dalina, né, que eles fazem para algumas marcas. E criaram ainda uma outra unidade de negócio, a do Dalina Corporate, que faz uniformes corporativos para empresas. Enfim, essa é a loja deles. Né? Esse é o nosso último slide, que eu gostaria de deixar aí para vocês, para a gente refletir. Né? De tudo isso que eu falei, como eu disse, não há uma receita, não é os 10 passos para se construir um pacote de valor, mas eu acho que a gente tem que ver realmente o segmento que estamos competindo, em qual é o meu segmento, eu estou em qual negócio, né? Quem que eu quero atender, mas quem que eu não quero atender. O como da construção dessa proposta de valor, que passa por essa questão da circunstância, da percepção. Quais as competências não temos e devemos mobilizar? Quais competências nós temos e devemos aperfeiçoar? O que eu tenho que descartar? Peso morto. Né? Qual será a nossa próxima mudança? Né? A da Dudalina foi montar a sua rede própria de lojas. Né? E talvez a pergunta mais importante em tudo que a gente falou aqui. O quanto eu sou realmente diferente de todo mundo. Tá? O Alvin Toffler fala que a gente pode criar mais valor com uma ideia em 10 segundos do que com 10 mil horas em uma linha de montagem. Então esse era o recado que eu tinha para vocês. Tá aí os meus dados. Pois não? Eu só gostaria de agregar, pelo que eu entendi, a tua explicação bastante feliz, foi muito focada em produto. Sim. Porque na questão dos serviços, quando você quebra determinadas coisas, foi entender, e era uma linha de atuação nossa, 2 pontos. Qual é o melhor caminho de entrar para uma empresa? Nem sempre é o que parece óbvio. Nós nunca entramos pela área técnica, e sim pela área financeira. A circunstância, naquele momento, as empresas que investiram muito em tecnologia, ia mostrar um produto que eu vendia uma nota 100 por 50, ele ia me barrar. Então nós mudamos. O perfil do cara que vendia não era técnico, era um homem de negócio, mudou isso. E entender que o produto que a gente oferecia não poderia comprometer o objetivo final da empresa, mesmo que significava uma série de redução de custos. Se ele perdesse muito tempo para entender o funcionamento de uma telecomunicação, enfim, tem uma série de outras coisas, não ia funcionar. Em um ano a gente tinha 20 mil clientes e vendemos para AT&T. Eu acho que são pontos importantes de você também pensar um pouco na forma de que o seu produto não pode impactar no produto principal da empresa, que não é teu produto, é serviço agregado, a forma de você entrar na empresa e a descomplicação do uso. Segurança do produto. Sim. Pessoal, por favor, quem tiver pergunta, pode escrever e mandar para as meninas, só para que o pessoal que está assistindo online possa acompanhar também, por favor. Tá? Ele estava dizendo um pouco da diferença da abordagem, quando você... A gente tem muito exemplo aqui de produto, quando você vai para o setor de serviço. E realmente, muitas vezes no serviço, primeiro o concorrente nunca é ser igual. Agora, muitas vezes a forma de você vender, né, tem a ver com o exemplo, por exemplo, da GE que eu dei aqui, que transformou um produto, locomotiva, na verdade, transformou num serviço, que é gestão de frota e de custo de transporte. Eu acho que tem um exemplo muito interessante. Por exemplo, a Localiza fez isso muito bem. A Localiza tem exemplos fantásticos aí de sucesso na gestão, o seu IPO foi super bem sucedido, mas quando ela entendeu, ela percebeu que clientes estavam alugando o carro por muito tempo, né, 6 meses, 1 ano, e ela viu que, na verdade, ela percebeu as circunstâncias daqueles clientes, e falou, esse cara quer terceirizar a frota dela, e montou uma outra empresa só para terceirizar a frota. E era um serviço, era uma prestação de serviço, apesar o carro é um detalhe, o carro é um fluxo de caixa. Quando você vai vender isso, você está provando para empresas que têm frota própria que se eu vou gerir a sua frota, eu vou fazer isso de maneira mais eficiente, mais competente e vou reduzir o seu custo. É entrar na cadeia de valor do cliente, como eu disse aqui.
Só que a venda disso, muito na linha do que ele falou, você não fazia isso para o diretor comercial. Muitas vezes você fazia essa venda para o diretor de RH. Por quê? Tem empresas que a frota é benefício. Tem empresas que dão carro para os seus diretores, para os seus gerentes. Então, muitas vezes, a forma de você também entrar para vender isso, a venda não é tão clara ou não é no público tão tradicional quanto você está acostumado a vender. Então, realmente, quando vai se transportar algum desses conceitos, tem que ter muito cuidado em ver a aplicação para serviço e produto. Mas a ideia geral, eu acho que ela tem muita convergência. Ah, claro. Paulo, tem uma pergunta para você. Seguinte, o que você recomendaria ao empreendedor que vive o dilema de investir em diferenciação versus equilibrar o fluxo de caixa quando a empresa ainda está no começo? A primeira coisa, é difícil dar uma opinião assim, sem ver o fluxo de caixa, sem saber qual é o segmento, etc. Eu acho que qualquer negócio, se você for investir nisso que a gente está falando, em diferenciação, em construir o seu novo pacote de valor, eu acho que a viabilidade é um requisito básico. Né? Você pode ter uma grande ideia, você pode perceber que o seu cliente quer ser atendido de outra maneira, mas você vê que a geração de caixa do seu atual negócio ela não comporta aquilo. Obviamente que nos princípios da boa racionalidade de gestão, você não pode entrar nesse mercado, porque você vai morrer antes dele se consolidar. Mas eu acho que, nesse caso, você tem que ser criativo e buscar investidores, tentar vender a sua ideia, tentar se associar com esse novo formato, com quem vai prover um novo processo, enfim, usar um pouco dessa criatividade, de forma que você possa aproveitar a sua ideia, mas isso aqui não é loucura, não é para sair fazendo. Obviamente que você tem que manter uma racionalidade e ver a aplicação do plano de negócio em cima do que a gente está falando. Bom, gostaria de agradecer sua presença aqui, gostaria de agradecer a presença de todos e queria que você ficasse disponível para quem quiser perguntar, quiser vir aqui falar com você, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, pessoal, e uma salva de palmas. Obrigado.